Damos continuidade falando desse cuidado que Paulo tinha, aqueles, e principalmente um cuidado em especial de saber como eles andavam, do interesse de Paulo. Paulo fala no capítulo 2 também do ministério dele, né? O que ele esperava, ou exigências que ele tinha para o ministério. O interesse, como eu disse, né, de Paulo tinha muito grande pelo pessoal dali da igreja. No 4, de 1 a 12, a gente conversou um pouquinho semana passada sobre algumas revelações a fim de viver de forma de agradar a Deus. E hoje nós vamos trabalhar um pouquinho do capítulo 4, de 13 até o finalzinho do livro, onde tem algumas exortações práticas, né? Lembro também que a questão de agradar ao Senhor, como nós falamos, só uma recordação da semana passada, havia, de certa forma, eu destaquei como mandamento, santificação, amor mútuo e aquele paradoxo, né? Abster-se e controlar, né? Ao mesmo tempo você tem que se abster, mas controlar. Ele fala do amor para aqueles irmãos daquela região, e ele fala também de se esforçar e, ao mesmo tempo, a ideia de esforçar para ter uma vida tranquila, né? Aí falamos também, e deixei aquela tarefa, não sei quantos de vocês pesquisaram, do verso 3:13, que diz: a fim de que seja o vosso coração confirmado em santidade, isento de culpa, na presença de nosso Deus e Pai, na vinda do nosso Senhor Jesus Cristo, com todos os seus santos. E a minha pergunta era: quem são esses santos? Pesquisaram? Foram atrás? Olharam um pouquinho? Você está dizendo que é 4:16, dada a ordem da trombeta, aí está falando ao ressoar das trombetas, aos arcanjos, desce do céu dos mortos, Jesus ressuscita. Então, você está dizendo que é aquela turma que está ressuscitando com Cristo. Será que é isso? E que são esses? Alguém tem aí uma solução para esse problema? Eu pesquisei, pastor, mas só achei opções de duplas. Tem linhas teológicas que falam que são anjos, e aí eles trazem referências bíblicas do Antigo Testamento, Uhum. e as outras que eu encontrei falam que são homens que morreram em Cristo e ressuscitarão e virão com Cristo para buscar a igreja. Isso. Eu encontrei as duas opções. Isso é o que o João está defendendo, a segunda parte aí de Tessalonicenses 4:16. Quem mais teve alguma opção diferente dessas duas? De ser anjos e de ser os ressurretos. Oi, Wagner. Oi. Oi, pessoal. A minha, assim, eu também procurei, bateu muito em cima do que ela falou, essa irmãzinha agora, e uma coisa que o Paulo, ele não se refere muito, assim, a anjo quando ele fala santos, né, mas ao povo, né, santos, separado. E os que dormem no Senhor, é isso que eu acho que seria esses santos aí que vêm com o Senhor, seria o que eu pesquisei, mas o que eu achei, tá? Tá bom. Não sei se contribuiu, mas... Quem mais? Muito bem. Confesso que vocês foram para o caminho certo. É isso o que tem, mas ninguém fecha, tá? Dependendo da linha teológica que nós vamos falar um pouquinho, escatológica, que você seguir, você vai escolher uma turma ou você vai escolher outra turma. Alguns vão dizer que no Velho Testamento é usado para anjos, né? Já no Novo Testamento é usado para crentes. Mas a palavra, tanto no Velho Testamento como no Novo, para anjo, para crentes ou cristãos, ela é bem diferente, não é a mesma palavra. Outros vão dizer também que surge um problema na questão na primeira vinda de Jesus, depois da ressurreição dos santos. Então diz que vai ter um probleminha aí naqueles que são ou que imaginam uma dupla ressurreição. Nós vamos ver um pouquinho o que significa isso, né? Enfim, sendo bem rápido, eu posso depois passar alguns versos que você pode dar uma pesquisada a mais, mas
a maioria dos autores vão ficar em cima do muro e eles não vão chegar muito a uma conclusão de quem são. Alguns vão dizer que foram aqueles que morreram no Velho Testamento ou na era do começo da igreja e que quando Jesus volta, ele ressuscita essas pessoas o acompanham, né? A grande questão é acompanha para quê? Aí vai depender da linha teológica que você defende, né? Alguns entendem que acompanha para passar o milênio junto, outros acompanham que não faz sentido isso, e assim, nós vamos depois falar um pouquinho disso também. E outros entendem que tem a ver com os anjos, né, que descem junto com o Senhor. Então, eu não vou conseguir fechar essa ideia, porque se os caras que pesquisaram bastante não chegaram a uma conclusão, eu não tenho a pretensão de falar, cravar e falar é isso ou não, né? Seria fácil se Paulo colocasse aqui anjos, né? Seria muito mais simples, mas ele não colocou, né? Então, vocês vão ficar com isso, por enquanto, pendurado, tá bom? Até uma revelação maior aí, quem sabe, tá? Não sei se frustrei vocês, mas escatologia tem bastante disso, tá? E nós vamos ver um pouquinho para frente sobre esse assunto, né? O que significa escatologia, já que eu falei disso, né? Escatologia, a definição, é a ciência ou teoria do destino ou propósito último da humanidade e do mundo. Na teologia, a doutrina do destino último do homem, morte, ressurreição, juízo final, e do mundo, estado futuro. Outros vão falar que é um tratado escatológico, mas isso aí volta lá. Então, mas a ideia, escatologia significa o estudo das últimas coisas. Sem dúvida, se você procurar no dicionário escatologia, ele vai estar ligado com cropologia, que significa estudo de matérias fecais também, tá? Então tem esse outro significado, mas o nosso aqui não tem nada a ver com essa expressão, mas sim com a escatologia, que seria a ideia de um estudo das coisas futuras, né? O que mais a gente pode ver ou pode olhar? 3 grandes métodos de escatologia, tá? Para você ler escatologia ou ler as passagens que falam sobre o futuro. A primeira é a alegórica. A alegórica pressupõe que a Bíblia diz mais palavras textuais, ou seja, as palavras são entendidas de formas simbólicas, tá? Então, alegorias. Nós temos nas Escrituras esse estilo de escrita alegórica, tá? Mas dizer que todo método que você vai usar para interpretar escatologia vai ser alegoria é muito preocupante, tá? Literalidade significa que é o oposto, mas deve ser designado como simples ou normal. Não significa isenção de figuras de linguagem. Veja bem, o literal é você ler as escrituras de forma literal, mas não significa que não tem algumas figuras de linguagem, tá? Você não pode jogar fora. Tá? Então, nós normalmente, quando interpretamos as escrituras, nós preferencialmente, eu estou dizendo quem? A nossa linha de estudo bíblico da Igreja Batista Fonte, tá? Normalmente a gente sempre vai para a linha literal. É lógico, existem algumas alegorias e existem algumas figuras de linguagem, como, por exemplo, nós não podemos entender na literalidade a expressão que diz assim, e a mão do Senhor pesava, né? Ou os olhos do Senhor estão sobre toda a terra. Não é o olho físico, não é a mão física, né? E também tem uma nova hermenêutica, e essa é muito complicada, porque é uma abordagem existencialista. Deve ser interpretada com a projeção da experiência do autor em revivê-la. Ou seja, quando eu leio as Escrituras, ou quando eu leio os escritos de Paulo, eu posso ler da forma que aquilo lá está me comunicando para mim. Necessariamente, eu não preciso ir até o texto bíblico, tá? Eu não preciso estudar o texto bíblico, o contexto histórico, cultural daquela passagem, basta simplesmente eu entender que é isso mesmo e eu faço uma nova leitura daquilo. Então, quando a gente vê isso, você tem bons livros sobre escatologia hoje, na atualidade, bons livros que você possa consultar sobre escatologia, tá? Vou voltar aqui na minha apresentação.
Por isso, a interpretação literal é o que eu disse que a gente procura seguir. A gente tem que levar em conta a história, a gramática das palavras, a gente não pode excluir o uso de figuras de linguagem, como eu disse, ler dentro de um contexto próximo e longo, né? Não adianta a gente ler fora do contexto, comparar com passagens mais fáceis que existem, o caráter progressivo da revelação também, a gente deve estar olhando que, de certa forma, o que os autores do Velho Testamento tinham e os autores do Novo, a revelação foi sendo progressiva. A própria Bíblia interpreta a Bíblia e também prioridade para as línguas originais, ou seja, o que está ali em hebraico, o que está ali em grego e alguns trechinhos em aramaico. Então, isso seria uma interpretação literal, quando a gente vai para um texto, tá? Literalmente, tá? Mas ele vem com uma palavra muito forte quando ele vai dizer e começa a introduzir o capítulo 4, quando ele diz assim, desculpa, no 4:13, tá? A gente já viu o 4, mas o 4:13. Irmãos, não queremos que vocês sejam ignorantes. A palavra ignorante aqui significa aquele que não tem o conhecimento. E ele está dizendo quanto aos que dormem. Possivelmente o apóstolo Paulo estava entendendo que aquela igreja, eles tinham algum problema com aquelas pessoas que morreram. Morreram tanto aqueles que eram salvos e aqueles não salvos. Então o apóstolo Paulo, ao escrever essa carta, porque lembre-se, tanto Timóteo tinha voltado e dado relato de como eles estavam. Então ele fala, irmão, não queremos que vocês sejam ignorantes quanto aos que dormem, para que não se entristeçam como os outros que não têm esperança. Ou seja, aquela pessoa que não conhece a Cristo, ela fica triste, porque ela sabe que talvez aquela pessoa que faleceu, que não conheceu a Cristo, qual é o destino dela? Incerto. Ele fala, olha, nós não podemos ser ignorantes quanto aos que dormem, e nem devemos estar nos entristecendo. Se cremos que Jesus morreu, ressurgiu, cremos também que Deus trará, mediante Jesus com ele, aquele que neles dormiram, até a vinda do Senhor. Certamente não precederemos os que dormem. Dizemos a vocês, pela palavra do Senhor, que nós, os que estivermos vivos, ou os que ficamos até a vinda do Senhor, certamente não precederemos os que dormem. Pois, dada a ordem, com a voz do arcanjo ou de um anjo, ao ressoar da trombeta do céu, o próprio Senhor descerá dos céus. E os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que estivermos vivos, seremos arrebatados com ele nas nuvens, para o encontro com o Senhor nos ares. E aí ele fala, né? E assim estaremos com o Senhor para sempre. Console-se uns aos outros com essas palavras. Então, se você pode notar aqui, a preocupação do apóstolo Paulo não era muito primeiro discutir quando Jesus vem, se é hoje, amanhã ou depois. Ele não estava muito preocupado também em saber se a escatologia do pessoal estava certa ou equivocada, mas ele queria estabelecer algumas verdades. Primeiro, vocês não podem ser ignorantes com aqueles que dormiram. Aqui a palavra dormir não significa que estavam cochilando, tá? De tirar um sono da tarde ou um sono da noite. Não. Eles morreram fisicamente, mas não espiritualmente. Né? É uma figura de linguagem que o apóstolo usa. Ele vai falar assim, não fique triste. Outra coisa, ele vai falar, olha, vai ter um momento em que quando o Senhor, pela palavra do Senhor, vai se escutar um som como de trombeta, né? Ou ressoar da trombeta de Deus, e o próprio Senhor descerá dos céus. Então ele está dizendo o que vai acontecer. Agora, eu não tenho nesse curso condição de explorar com vocês muita escatologia. Por quê? Porque o curso não foi montado em cima de escatologia, mas eu quero sugerir para vocês uma rápida pesquisada que eu fiz no nosso site dentro da igreja. Então você tem aqui material de estudo dentro da Igreja Fonte, um que fala só sobre o milênio, são 8 aulas. Outros fala sobre Apocalipse, mais 8 aulas. Outro fala sobre Daniel como o Apocalipse do Velho Testamento, mais 8 aulas. E outro um plano de escatologia, ou chamada escatologia no plano das épocas, de mais 8 aulas. Todos esses cursos você tem disponível no site da igreja, e como eu citei também, nessa semana teve uma conexão que o Vladimir falou basicamente
daquele último sermão de Cristo, aquele sermão profético. Então você tem elementos aí. Agora, eu vou te dizer, você assistindo cada um desses professores tem uma linha teológica quanto à escatologia, né? Por que isso? Porque cada um pode ter, de certa forma, essa liberdade, né? Eu vou mostrar um gráfico que eu achei rápido para resumir, que a gente pode notar a questão de escatologia na visão que esse autor, esse livro de escatologia do Charles Ryrie coloca. Ele fala do pré-tribulacionismo, que é a visão quando Cristo morre ressurreto e ressurge. Aí temos aqui esse período que é antes de chegar, que é o período da igreja, tá? Você está enxergando aqui. Aí chega o arrebatamento. O que que é? É o encontro da igreja, como diz esse texto, baseado nesse texto, de aqueles que estão aqui na terra e encontram com Deus, Cristo no ar. E também, aí depois é falado de 7 anos de tribulação, aí volta todo mundo de novo e reina 1000 anos e a eternidade. Esse é o modelo pré-tribulacionista. Tem um outro modelo que é chamado mesotribulacionista, que é isso que vai acontecer, esse arrebatamento, no meio da tribulação. Tá? Há um outro que vai acontecer o seguinte, que nós vamos ter esse período de tribulação e depois vem o arrebatamento. Tá? E alguns vão dizer que existe esse arrebatamento de forma parcial. Bom, como eu disse para vocês, esse é algum modelo e tem vários modelos. Oi, Lígia, você quer falar? Eu? Não. É. Ah, que seu microfone está aberto. Desculpa. Então, você tem vários modelos escatológicos, eu pus alguns só, tá? Mas vai ser difícil a gente trabalhar com todos eles. Por quê? Porque eu quero focalizar na preocupação de Paulo. A preocupação de Paulo é contra a morte daquelas pessoas na igreja. Por que que ele estava tão preocupado, gente? Porque lembra que eu falei que existia um panteão de deuses a qual eles cultuavam, principalmente os gregos, né? E eles entendiam o seguinte, que havia um local de tormento para a alma, né? E havia uma série de coisas. Por exemplo, um dos gregos diz, o conceito grego diz o seguinte, de romano também, não existe futuro algum para o corpo. Mas aí Paulo dá alguns indícios que os corpos vão ser ressurretos e nós teremos novo corpo, né, como a Bíblia mesmo apresenta. E o qual chegando a ser considerado a prisão da alma. E no tocante à alma humana, a cultura grega imaginava, está abandonada resolutamente o corpo. Ou seja, ela deixa de sair, ela sai do corpo e começa a perambular por aí, né? Então eles tinham essa visão. Eles também tinham a ideia do mito pagão, do conceito dos campos elíseos, né? Como uma morada especial para poucos favorecidos juntos com os deuses. Tá? Então eles tinham um local de condenação, que era chamado Tártaro, que era para os condenados, o Érebo era para os que não foram sentenciados, como se fosse aí o que a Igreja Católica Romana chama de purgatório, né? E tudo isso entrando naquelas pessoas que estavam se convertendo, chegando a Cristo, né? E ainda tinha um grupo ainda de uns pensadores chamados estoicos, que eles tinham grandes dúvidas quanto ao estado futuro do homem. Então, o apóstolo Paulo e esses homens tentam imaginar, ainda além desses, tinha também os epicureus que tinham a ideia de que o castigo daquele Tártaro não deve ser temido, pois a alma, sendo imaterial, compartilhará do destino do corpo. Então eles tinham, e sem contar isso, tinham as religiões de mistério, né? Que eles tinham também a ideia de uma confiança de que a ressurreição ia ser algo assim totalmente absurda, ia haver um local de muito sofrimento e assim por diante. Então, o apóstolo Paulo, de certa forma, ele está olhando para essas inquietações que a igreja tinha, que a sociedade tinha, e ele resolve falar para eles o seguinte, olha, vocês não sejam ignorantes quanto àqueles que morreram. Por quê? Deus, vou resumir todo esse bloco aqui, tá? Deus tem um projeto para aqueles que são salvos, né? E o nosso projeto é
A nossa alma, a nossa parte material e o nosso corpo transformado, não esse corpo de dor, né, passar a eternidade do lado do Pai. Agora, para isso acontecer, aí tem as várias questões, né? Então, eles tinham algumas inquietações, e essas inquietações se arrastam. Por quê? Porque eles pensam, primeira coisa, se eu morrer antes da volta gloriosa de Cristo, como é que vai ser? E, de fato, eles morreram, pelo menos o pessoal daquela igreja, né? E a segunda questão que eles tinham é, e se eu for pego desprevenido quando Cristo voltar? Ele volta, né, como ladrão de noite, porque ele diz no capítulo 5:1, diz assim, irmãos, quanto ao tempo e época, não precisamos escrever. E ele fala, console-se uns aos outros. No 5:2 ele diz, pois vocês mesmos sabem perfeitamente que o dia do Senhor virá como ladrão de noite. Ou seja, quando vai ser isso? Não sabe. Da onde Paulo tirou essa expressão? Tirou lá daquele sermão do final de Mateus que Jesus Cristo faz, né? Que se o ladrão, se o dono da casa soubesse quando o ladrão chegaria, ele colocaria guardas, ele colocaria segurança, ele não deixaria acontecer. Mas aí é que mata muito as especulações, viu, gente? Porque nesse campo há tanta especulação, por exemplo, o pessoal achou que era a Primeira Guerra Mundial, o fim dos tempos. O pessoal achou que era a Segunda Guerra Mundial. Os maias falaram que ia acabar aí no ano 2000, se eu não me engano, né, pelo calendário deles, né? O pessoal, possivelmente, que viveu na peste no começo dos anos 1900, achou que era ali o fim do mundo, né? Talvez para o judeu que passou pelo Holocausto, falou, é aqui o fim do mundo. Agora, essas são especulações. Então, o próprio Senhor Jesus adverte e fala, quando levantar alguém falando, olha, é hoje, é amanhã, vai acontecer assim, não entre nessa. Então, você precisa, de fato, conhecer um pouco de escatologia, estudar um pouco escatologia, né? Mas esse estudo nunca é suficiente, sempre vai faltar alguma coisinha a mais, tá? Você tem uma pergunta até aí? Talvez eu frustrei um pouco sua expectativa, né? Você queria escutar mais de arrebatamento, de fim dos tempos, né? Mas eu convido você para assistir esse outro material, que é especificamente sobre escatologia, né? Ou você pode encarar um livro do Edding Pentecoste, um livro chamado Manual de Escatologia, tá? Um bom livro de cabeceira, se tiver. Você pode, ele apresenta várias passagens bíblicas, várias as interpretações, mas ele é normalmente um pré-tribulacionista, tá? Então ele vai tentar puxar um pouquinho para o lado dele, e ele segue essa linha, tá? Perguntas até aí? Posso continuar? Então, a preocupação do apóstolo Paulo, na realidade, era saber que eles iam morrer antes de Cristo voltar e o que ia acontecer com eles, né? E eles morreram. Então, pelo menos, eles não morreram ignorantes, eles estavam sabendo o que estava acontecendo, tá? Além de saber que eles iam morrer e eles iam também saber para onde ia, a ideia é que o segundo problema é quando Cristo voltar, como vai ser encontrado, né? Então, de certa forma, isso é algo que serve para cada um de nós. Quando Cristo voltar para nós, salvos em Cristo, nós estaremos com Ele, se nós estivermos vivos, né? Mas a questão é como é que está a questão da nossa proximidade ao Senhor. Isso sim é que faz diferença, tá? Na continuidade aqui, eu falei das preocupações do apóstolo Paulo. No 4:13, Paulo fala para consolar, né? Como os que não têm esperança. Por quê? Porque é muito triste, eu não sei quantos de vocês já participaram de sepultamento, e essa foi uma das observações que a Rose fez logo de convertida. Ela foi num sepultamento de uma pessoa cristã evangélica, né? E ela ficou surpresa de ver a confiança que as pessoas tinham ali, a certeza que as pessoas tinham ali, de certa forma, triste pelo luto, sim, mas esperançosos que aquela pessoa estaria com o Senhor, né? Diferentemente do que ela conhecia, que era o histórico católico romano, de saber que
Que dúvida é essa? Para onde será que aquela pessoa foi? Então há tristeza, há desespero, há choro, né? Então o apóstolo Paulo não quer que a gente entre nessa, e não só ele, mas o próprio Senhor, né? Há um contraste grande que o apóstolo Paulo começa a dizer aqui, que ele vai dizer nesse trecho, tá? Ele começa a fazer o contraste entre luz e trevas, tá? Essa imagem que você tem aí, esse é o Museu do Livro em Israel. Logo aqui em frente, você vê que tem um cercadinho, mais um pouquinho para frente dessa cerca, tem uma maquete com toda a cidade antiga de Jerusalém, né? Mas eu sinalizei com duas setas, e foi isso que foi informado, e o santuário é construído para simbolizar a guerra dos filhos da luz contra os filhos das trevas, né? Então, o santuário é construído com uma cúpula branca, simbolizando os filhos da luz, e uma parede negra de basalto, simbolizando os filhos das trevas, né? Então, essa disputa, esse dualismo, sempre é muito constante, muito forte, quando a gente olha os escritos de Paulo e os escritos de João. O texto diz assim: irmãos, quanto aos tempo e época, não preciso escrever, pois vocês mesmos sabem perfeitamente que o dia do Senhor virá como um ladrão de noite. Quando disserem paz e segurança, a destruição virá sobre eles de repente, como as dores do parto a uma mulher grávida. De modo nenhum escaparão. Mas vocês, irmãos, não estão nas trevas, para que esses dias não surpreenda como um ladrão. Vocês todos são filhos da luz, filhos do dia. Não somos da noite nem das trevas. Portanto, não durmamos como os demais, mas estejamos atentos e sejam sóbrios. Pois os que dormem, dormem de noite, os que se embriagam de noite. Nós, porém, que somos do dia, sejamos sóbrios, revestidos da couraça da fé, do amor e tomando como capacete a esperança da salvação. A palavra que o apóstolo Paulo usa aqui, agora ele usa a palavra dormir aqui, e não é questão de morte, tá? No verso 6. Portanto, não durmamos como os demais. Aqui ele está falando da ideia de você estar desatento às coisas que Deus está mandando para você. Ele não tem a ver, na realidade, com o morrer aqui, nesse dormir aqui, tá? Uma tabela simples que reflete esse texto, ele vai dizer irmãos. Irmãos são aqueles que são salvos pelo sangue de Cristo Jesus. Ele vai falar os não salvos. Ele vai falar filho da luz e filho das trevas. Filho do dia, filho da noite. Estejam atentos, os outros estão dormindo. Os sóbrios são aquelas pessoas que elas ficam atentas e elas estão, na realidade, vigilantes, estão alertas, né? É a questão daquele que está cuidando ou seja, um bom vigia, tá? Um bom guarda, um bom sentinela, ele tem que ficar acordado, né? Ele não pode dormir. Esses dias eu estava assistindo um filme em que a pessoa tinha que ficar acordada, esperando pegar de jeito um pichador. Só que o pichador vinha na alta madrugada, e não tinha jeito, a pessoa dormia toda vez. Ou seja, é um vigilante que não resolveu nada, não ajudou nada, né? Ele dormiu, o cara ia, pichava coisas obscenas, e aí o cara fala, puxa, não vimos ele fazer. Ou seja, dormiu, né? Cochilou, né? Mas ele vai também falar da ideia de estar sóbrio, né? Ao contrário de se embriagar, na realidade, a embriaguez, ela faz o quê? Ela tira o controle, ela tira a falta de consciência de uma pessoa, né? Então, ela perde o seu controle das suas faculdades básicas, a começar pelo próprio andar e o equilíbrio. Então, a ideia tem que ser entendida um pouquinho mais, que essa sobriedade espiritual que ele quer, é o que o Senhor espera de nós. Ele vai falar também de noite e trevas, né? Alguns ali ainda não tinham chegado até o Evangelho. Então, eles ainda participavam, talvez, de cultos ou de ações, né, que não agradavam ao Senhor. Ele vai falar que os que dormem também são aqueles que realmente indiferentes espiritualmente, né, aqueles que não querem nem saber de nada. E é interessante porque a salvação por Cristo Jesus
e o outro grupo está destino da ira. Nós vamos falar um pouquinho mais à frente, tá? Eu trouxe esse gráfico, essa tabela, vocês já conhecem essa história, mas é sempre empolgante ver daqueles que são filhos da luz e que são filhos das trevas. Jonathan Edwards foi um pastor e teólogo, e dentro da sua geração, tá, ele teve 1.394 descendentes, até quando foi feita essa tabela, possivelmente, acho que isso é bem antigo, tá? E Max Junk, um ateu, né, teve 540 descendentes, tá? É lógico que talvez tenha um pouco mais aqui, um pouco mais ali. Mas Jonathan Edwards teve 13 professores universitários, 3 senadores, 30 juízes, 100 advogados, 75 oficiais militares, 100 pregadores ou missionários, 60 autores conhecidos, um vice-presidente do país, 80 oficiais públicos, 295 formados em faculdades, alguns governadores de estado. E o interessante é que, dentro desse grupo todo, talvez tenha até passado um pouco as contas, mas 1.394 desses descendentes não custaram nada ao governo. Eles se mantiveram pelos trabalhos que eles tinham. Já o outro, que era ateu, 310 morreram na pobreza, 150 criminosos, 7 homicídios, 100 alcoólatras. Mais da metade das mulheres prostitutas. 540 custaram ao governo 1,250 milhões de dólares. Né? Esse é um bom contraste entre filhos da luz e filhos das trevas. Né? E para aqueles, né, que têm familiares, filhos, netos, né, olha que diferença bacana esse olhar, né, que é o investir nas coisas espirituais, investir nas coisas da luz, né, porque nós investir nas coisas das trevas, infelizmente, né, a consequência é essa. A consequência é essa, não tem outra. Né? Nós, porém, que somos do dia, sejamos sóbrios, vestindo a couraça da fé, do amor e o capacete da esperança da salvação. É muito interessante a gente notar que o apóstolo Paulo não é a primeira vez que ele cita essa expressão. Efésios 6:13 vai dizer, portanto, tomai toda a armadura de Deus. E ali ele vai discriminar cada parte da armadura. Mas, possivelmente, o apóstolo Paulo tinha em mente um outro verso que está em Isaías 59:17, que diz, usou a justiça como couraça e pôs na cabeça o capacete da salvação. Então, o apóstolo Paulo tinha conhecimento do Velho Testamento e aplicava ele de forma bem prática e bem atual. Usou tanto em Efésios, como está usando aqui. Então, está falando da importância, né, da gente se vestir, né, com a couraça da fé, do amor e o capacete da esperança da salvação. Então, ele não chega e diz, olha, aqueles que estão em trevas estão perdidos? Não. A gente precisa se vestir com essas indumentárias aqui e apresentar o evangelho para eles. Né? Na continuidade, ele diz assim, porque Deus não nos destinou para a ira, mas para recebermos a salvação por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Ele morreu por nós para que, quer estejamos acordados, quer dormindo... o dormindo aqui, agora, não é o desprezo com as coisas espirituais. O dormindo aqui é referente a mortos, né? Vivamos unidos a Ele. Por isso, exorte-se e edifiquem uns aos outros, como de fato vocês estão fazendo. Então, ele começa a dizer que tanto ele apontou que tem luz e trevas, mas também tem consequências para cada um. Então, as consequências para aqueles que estão na ira, ele fala do primeiro juízo final, né? Se você olhar um pouquinho em Apocalipse 20, vai falar um pouco sobre um juízo que vai ocorrer ali, né? E existe também aqueles que estão salvos, né? E que os que estão salvos. Então, já estamos com o Pai, né? Então, ele apresenta, e eu quero ler, o texto é longo de Apocalipse, mas acho que vale a pena a gente dar uma visitada. Apocalipse 20, 11 a 15, diz assim, depois vi um grande trono branco, aquele que nele estava sentado, a terra e os céus fugiram da sua presença e não se encontrou lugar para ele.
Vi também os mortos, grandes e pequenos, em pé diante do trono. O livro foi aberto. Outro livro foi aberto, o livro da vida, e os mortos foram julgados de acordo com o que tinham feito, segundo o que nele estava escrito. O mar entregou os mortos que nele havia, e a morte e o Hades entregaram os mortos que nele havia, e cada um foi julgado de acordo com o que tinha feito. Então a morte do Hades foram lançados no lago do fogo. Lago do fogo é a segunda morte. Aqueles cujos nomes não foram encontrados no livro da vida foram lançados no lago do fogo. Uau, que tristeza, né? Essa é a ira de Deus. Aqueles que não foram encontrados no livro da vida, aqueles que não entregaram sua vida a Cristo Jesus, infelizmente, né? É o que destina para ele, é que ele fala da segunda morte, ou seja, vão aparecer todos diante do grande trono branco de Deus, e ele vai julgar, né? Não julgar, e aqueles que tiveram obras não vão resolver nada, né? Porque obras não salvam ninguém. Então, infelizmente, mas esses são os destinos para que estão em ira, mas dos que são salvos, estão ligados a Cristo, né? Quer estejam mortos fisicamente ou vivos, eles continuam ligados a Cristo. Então, se você tiver mais dúvida sobre se você está ligado a Cristo, se você perde a salvação, mais um merchan aqui, tá? O culto de hoje falou praticamente sobre isso, qual é a segurança da sua salvação. E se você é filho, você passa por disciplina, né? Então, você pode olhar isso. Chegamos num pedaço onde ele vai fazer algumas exortações finais, tá? Até aqui você tem alguma pergunta? Alguma colocação? Não? Posso continuar? Ele vai continuar agora, umas exortações finais, quando ele diz, agora lhes pedimos, irmãos, que tenham consideração para os que se esforçam no trabalho entre vocês, que os lideram no Senhor e os que os aconselham. Tenham na mais alta estima, com amor, por causa do trabalho deles, vivam em paz uns com os outros. Aqui o apóstolo Paulo reitera o que ele já talvez tinha falado em Corinto, capítulo 9, 10, em Timóteo também, né? Que a ideia é que aqueles que estão trabalhando na obra, né, devem ter consideração. O verbo aqui significa a ideia de respeito, reconhecimento, interesse. E ele vai falar também da ideia de que o trabalho deles, e se esforçam no trabalho, a ideia é o trabalho é pesado. Né? O trabalho de conduzir o corpo de Cristo não é leve, não é para qualquer um. Ele fala os que lideram, né? Os que estão à frente, os que dirigem, né? Os que estão preocupados com as ovelhas, né? Não está falando daquele lobo devorador, mas está falando daqueles que se preocupam com o rebanho, que estão atentos ao rebanho. E aqueles também que estão aconselhando, que estão instruindo aqueles que são do corpo de Cristo, que são da igreja, né? Há um outro verso também, quando a gente pensa a consideração aos obreiros, né? Hebreus 13, 17, obedecei os vossos guias, e aqui é os guias espirituais, sede submissos para com eles, pois eles velam, eles oram pelas suas almas, como quem tem que prestar contas, para que façam isso com alegria, não gemendo, porque isso não aproveita a vós outros. Né? Timóteo vai dizer, deve ser considerado de merecedores de dobrados honorários os que lideram, os presbíteros que estão acima, que presidem bem, com especialmente aqueles que se afadigam na palavra e no ensino. Pois a Escritura declara, não amordace o boi enquanto ele pisa o trigo, e ainda o trabalhador é digno do seu salário. Então, quando a gente olha aqueles que estão se envolvendo na obra, os que são aqueles que servem no corpo, né? A gente tem feito reunião entre os pastores semanalmente, 3 reuniões por semana a gente se encontra, e a grande preocupação é saber como é que está o rebanho. Por exemplo, graças a Deus que eu vejo vocês aqui, vocês entram semanalmente, estão assistindo a escola bíblica, possivelmente assistem o culto, entram numa live, nas conexões que eu cruzo com vocês, alguns estão participando de coinonia, que eu também sei, mas e aqueles outros que não estão, né? Aquelas ovelhas que andam mais à margem do rebanho, né?
Esses dias tivemos uma ação de entrar em contato com 85 grupos familiares, que a gente entende que está mais à margem do rebanho. E tem sido grata surpresa em saber que eles estão se alimentando da palavra, estão participando de uma coinonia, estão envolvidos, né? Então, a gente precisa fazer isso. O período não dá para encontrar fisicamente, visualmente, mas a gente pode fazer vários contatos. Então, a ideia é, o apóstolo Paulo está de novo, você pode falar, puxa, mas ele volta nesse assunto que ele já falou lá na frente, né? E é muito interessante, porque na maioria das vezes o apóstolo Paulo sempre solicita isso, não é para ele, né? Ele solicita para os demais, né? Como é que andam esses que estão se afadigando da palavra, né? Com aqueles que estão se esforçando, aconselhando, ajudando os irmãos na fé, né? Então, isso deve ser um destaque, se você nunca parou para pensar nisso, precisa ter uma consideração para aqueles que servem, né? Por exemplo, os nossos missionários, né? Se você não sabe quais são, entre na página da igreja, veja, né? Você ora por eles, né? Você, de alguma forma, ajuda financeiramente ou conversa com eles, como é que eles estão, o que eles estão passando. São considerações que a gente tem, né? O verso 5:13 vai dizer, vivam em paz uns com os outros, né? A ideia é para viver em paz, né? É interessante que paz aqui, eu creio que tem 3 características, né? Viver em paz com Deus, né? Ou seja, não há nada que me impeça do meu relacionamento com Deus, ou seja, não há nenhuma interferência na minha comunhão com o Pai. Paz com você mesmo, como diz o texto de Colossenses, né? Romanos 5:1 é mais conhecido, mas mesmo assim, deixe-me ler. Tá? 5:1 diz assim, tendo sido, pois, justificado pela fé, na hora que fomos salvos, passamos a ter paz com Deus, por meio do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Ou seja, no momento que você entende a graça de Cristo na sua vida, você não é mais inimigo de Deus. Efésios 2:1 vai dizer praticamente isso. Colossenses vai dizer para nós, no capítulo 3, verso 5, que a paz de Cristo seja o juiz no seu coração, visto que vocês foram chamados para viver em paz, como membros de um só corpo. Ao mesmo tempo que ele faz da paz que nós temos que ter no nosso coração, baseada naquilo que Cristo é, o que Cristo faz na nossa vida. Temos que tomar muito cuidado com a ideia de eu vou fazer tal coisa porque eu sinto paz no meu coração. Vai devagar, isso aí é um outro assunto, mas o assunto aqui significa nós temos paz. E temos paz também, Romanos 12 vai dizer que nós devemos ter paz. 12:18 diz assim, façamos todo o possível para viver em paz com todos. Então, ou em outras versões, o que depender de vós, né, tende paz com todas as pessoas. Às vezes é difícil, né? Às vezes tem pessoas que preferem viver na briga, não preferem ter paz, tá? Alguma questão aí que você queira colocar até esse momento? Vamos para frente. Tá meio rápido? Estão acompanhando? Acho que estão, né? Dá para acompanhar, né? Ele continua ainda, na carta dele, começando a fazer, eu não tenho como explorar cada uma dessas 14 exortações. São só 14 exortações, né, que ele faz. Com um único motivo ele tem essas exortações. As exortações começam assim, tá? Verso 14. Exortamos vocês, irmãos, a que advirtam aos ociosos, tá? Ou você tem que chamar ao lado aquela pessoa, ou você chama do lado, aconselha e instrui aqueles que vivem desordenadamente, né? E naquela questão ali, muitos deles estavam não querendo trabalhar, porque mediante tudo isso que Paulo disse, muitos deles entenderam o seguinte, se Jesus vai voltar, para que eu preciso trabalhar? Só que, por isso que o apóstolo Paulo fala lá em cima, olha, ele vai voltar, vai ser como um ladrão de noite, você não vai saber como vai acontecer, né?
Não, você não vai saber como vai acontecer, mas vai acontecer. Então você tem que trabalhar. Você tem que acordar amanhã, se você está com as suas atividades profissionais, quer seja online ou presencial, você tem que ir fazer seu trabalho, se dedicar, né? Você tem que fazer o que está dentro da sua rotina. Então ele está falando assim, olha, vá para esses que estão ociosos, né? Que estão vivendo de forma desordenada, né? Chegue para ele e fala assim, olha, você precisa acertar a sua conduta. Agora, ele fala na palavra a ideia de aconselhar, né? A ideia de... Essa palavra é muito rica. É noutetei, que significa instruir a mente da pessoa. Não é instruir só a emoção da pessoa, mas você tem que instruir a mente da pessoa. Você tem que chegar na mente da pessoa e falar, olha, você precisa trabalhar, porque Jesus não vai voltar amanhã. Essa pandemia não é o fim do mundo, né? O plano, o governo A, B, C, D, não é o fim do mundo. Você não trabalha para esse, você não trabalha para sua empresa, você trabalha para o Senhor, né? Então a gente precisa advertir ou admoestar esses que são ociosos, mas que isso também confortar os que estão desanimados. Nesse momento é muito interessante porque a gente tem visto muitos irmãos desanimados. Sexta-feira eu falei para um grupo de uma das minhas equipes de trabalho e a pedido daquela líder, porque no domingo, na semana passada, anterior, a líder falou, olha, o pessoal está muito desanimado, né? Porque eu tenho calculado aqui, nós já emendamos já 140 dias, pelo menos aqui em casa, de confinamento, né? É muito tempo. Assim, você vê gente. É lógico que você vê pessoas, tal, né? Mas é uma rotina totalmente diferente, né? Então há desânimo, há desânimo. Então a palavra aqui é interessante. Você não tem que advertir, mas você tem que confortar, né? Aqueles que estão abatidos, aqueles que estão desanimados. Tem que ter uma palavra de conforto, de ânimo, de entusiasmo, né? É interessante que o Salmo 18 vai falar muito disso, tá? Nós não vamos ter condição de explorá-lo todo, mas o Salmo 18, o salmista vai dizendo, e o Salmo 18 só tem 50 versículos, nós não vamos falar do Salmo 18 hoje, mas ele vai falando, o Senhor é minha rocha, a minha fortaleza, o meu libertador, e aí ele continua, são palavras de conforto, palavras de consolo, né, para quem está com o espírito abatido. E a gente precisa ajudar, né? Ele continua dizendo também, além disso, auxílio os fracos, né? Tem alguns que estão fracos. Fracos em que sentidos aqui, tá? Não estão resistindo mais, né? Por vários motivos, né? Pode ser uma pessoa que está enferma, né? E você sabe, uma pessoa quando está enferma, ela tem a tendência de jogar a toalha quase, né? E a gente, às vezes, doença, às vezes, moralmente, uma pessoa que está num pecado. E aí ele precisa ser auxiliado para largar aquele pecado, né? Também tem os fracos, que são os bebês na fé. Às vezes são muito novos e estão ainda perdidos, desorientados, e cabe a gente auxiliar esses. E auxiliar significa que, ou apegarem-se, a palavra também pode ser, ou se apoiarem, né? Então é importante, né? Tito 1,9 diz, apegando a palavra fiel, é a mesma palavra utilizada aqui, né? Então muitas vezes precisamos ajudar a esses que estão mais fracos na fé. Uma palavra de consolo, de força, aqueles que estão passando por doenças longas, né? Tratamentos longos, eles precisam ser auxiliados, né? Ele vai dizer, seja paciente para com todos. Aqueles que fogem aí dos ociosos, desanimados, fracos, ou seja, todos esses também, como ele fala assim, olha, todos têm uma paciência longa. A ideia, a palavra começa com macro, a ideia é seja bem paciente, ou algumas versões, assim, longânimo, né? Essa é uma característica que todo cristão precisa ter. Tenha cuidado de retribuir, né? E o cuidado aqui é bem interessante, que ele vai dizer, ele vai falar aqui, né? Tenham cuidado para que ninguém retribua o quê? Mal por mal. Então não podemos dar o mal para a pessoa, né? Temos que retribuir o bem, né? Temos que retribuir o bem. E
Ele continua dizendo também, sejam bondosos sempre. Sejam bondosos sempre, para com todos, né? Esse ensino é um ensino que a gente vê comumente aparecendo em todas as escrituras. Então, a ideia é, seja bondoso sempre. Aí ele continua dizendo ainda, dentro das exortações, alegrem-se sempre. Esse, creio que é o grande desafio para nós, né? Porque nós somos de carne e osso. Nós sofremos e muitas vezes nós passamos por essas dificuldades e a gente acaba sendo desafiado a fazer coisas que não nos agradam. E aí a gente não fica alegre sempre. Então, a ideia de alegrar-se sempre, o apóstolo Paulo fala, a gente canta isso muitas vezes, esse é um dos maiores desafios para nós. Não importando muito a situação. E o apóstolo Paulo entendia disso, que era fome, que era perseguição, que era abundância, e ele passava por isso. Ele vai dizer assim, orem continuamente. Por que eu coloquei que essas são exortações, tá, gente? Porque todas essas 14 palavras, o apóstolo Paulo colocou-as todas, tá? No imperativo. Ou seja, é algo que nós precisamos fazer. E ele fala, ore continuamente. Achei bem interessante, até estar presente na sala, eu não vou falar porque às vezes ela pode ficar envergonhada, uma das pessoas que frequenta a nossa coinonia, uma certa oportunidade, ela estava conversando com um amigo muçulmano e tentando evangelizar, falar do evangelho para ele e tal, e algumas barreiras, e ele estava interessado, ele queria conversar, ele queria papear sobre as coisas de Deus, e a pessoa continuou conversando. E a grande pergunta é que ele fez, porque um dos grandes pilares do muçulmano é a oração voltada para Meca, e ele perguntou, quantas vezes você ora por dia? E eu gostei muito da resposta que ela deu. Ela falou assim, quantas vezes? Às vezes eu oro o dia inteiro. Não tem um horário assim específico. Eu posso levantar e orar, posso estar deitado na cama orar, posso estar almoçando, posso estar caminhando. E eu achei essa resposta ótima, né? Porque para um muçulmano, o fato dele orar, se eu não me engano, são as 5 vezes, né, por dia, o torna um muçulmano melhor. E essa pessoa falou para ele, não, eu oro, não fico contando não, porque a ideia de orar continuamente é assim mesmo. A gente não precisa marcar um horário. É lógico, às vezes é bacana você ter um horário fixo para você ter as suas orações, não tem nada de mal com isso, mas orar é algo contínuo. Voltando ainda, mais uma, ele vai dizer assim, deem graças em todas as circunstâncias, né? Ele vai dizer, deem graças em todas as circunstâncias. É difícil fazer isso, né? É difícil, né? É difícil fazer isso. Mas é uma orientação que o apóstolo Paulo dá para nós, né? De dar graças. E é bacana ver, porque, no meu ponto de vista, o motivo dessas 9 primeiras tem uma dobradiça central. É a vontade de Deus. Ele vai dizer assim, fazendo essas 9, advertindo o ocioso, confortar o desanimado, auxiliar o fraco, sejam pacientes para com todos, tenham cuidado de retribuir, sejam bondosos sempre, alegrem-se sempre, ore continuamente, dê graças em todos, e ele continua dizendo assim, pois essa é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus. A vontade de Deus nesse texto funciona quase como uma dobradiça, ela continua, porque ele ainda continua falando de mais advertências, que tem a ver, ele continua ainda com os imperativos, dizendo, olha, a vontade ainda continua, que não apagueis o espírito. A ideia aqui de apagar significa extinguir, mas o extinguir aqui não significa que eu vou apagá-lo e vou matar o Espírito Santo. Mais uma vez, assista a mensagem de hoje. A ideia de apagar o Espírito, eu gosto muito daquela ilustração que você tem um quadro negro na classe, né, ou um quadro verde, que seja, e você passa um giz ali. E aí depois você pega o apagador e passa, né? Ficou alguma coisa ali.
o Espírito Santo está ali. Então ele fica assim, de certa forma, apagado quando os nossos pecados, quando a gente não trata as coisas com o Senhor, quando a gente menospreza as coisas com Deus, né? Então ele fala, não apagueis o Espírito, né? Ou seja, não deixa o Espírito Santo ficar apagado dentro de você. Alimente o Espírito Santo continuamente. Esse é outro assunto, mas a gente, como faz isso? A gente faz orando, a gente faz lendo a Bíblia, a gente faz meditando na palavra, bons louvores, bons livros cristãos, para a gente não apagar o Espírito, né? O Espírito Santo de Deus, né? Ele continua também dizendo assim, não desprezem as profecias, ou seja, não despreze a palavra de Deus, né? Ou seja, não desdenhe. Então, é muito comum várias pessoas falar assim, não, se eu sou uma pessoa cheia do Espírito Santo, eu não preciso da palavra de Deus. Aonde está isso nas Escrituras? Não existe isso. Essas coisas andam juntas. Nós precisamos dar o valor às Escrituras e seguir as Escrituras. Aqui não significa não despreze a profecia, não significa que é o dom de profecia que ele está falando aqui, de adivinhar o futuro, porque eu acredito que, nesse momento, o apóstolo Paulo, o cânon já estava todo formado, ou seja, a Bíblia inteira estava formada, e eu entendo que toda a revelação que Deus queria dar para o homem, ele deu aqui. Então, ao fato dele dar toda a revelação aqui, ele passa o momento do quê? De nós olharmos para as Escrituras para entendermos a vontade de Deus. Não precisamos, como no Velho Testamento, lembra que eu falei de uma revelação progressiva? Né? Não precisamos passar por isso. Então, quando ele fala, não despreze as profecias, significa não despreze as Escrituras. Tá? Aí ele continua dizendo, ponha tudo à prova. É muito bacana. Oi, alguém vai perguntar? É o Paulo. Oi, Paulo. Você estava falando, interessante, o 10º item é não apague as escrituras. Desculpe, o Espírito. E o 11º não despreze. É interessante, quando Paulo estava preso, ele escreveu a carta de Efésios, Colossenses, né, Filipenses e Filemão. E as duas cartas, Efésios e Filipenses, é interessante, lá no capítulo 5 de Efésios, 5, 18, 19, ele diz o seguinte, não enchei-vos de vinho, mas enchei-vos do Espírito. Né? E depois ele fala na sequência, e vocês se exortam mutuamente, salmos, hinos e cânticos espirituais. E aí em Colossenses 3,16, existe um paralelismo entre essas duas cartas. Ele diz o seguinte, habite ricamente a palavra do Senhor. Né? Sim. E a gente poderia, assim, como... o que é andar cheio do Espírito Santo? É andar cheio da palavra de Deus no teu coração. Uhum. Sim. Sim. Exatamente. Então você vê como está bem ligado às coisas. Esse pôr à prova, eu quero até ilustrar com aquela ideia da ISO, né? Que era aquele controle de qualidade que várias categorias têm, né? Tem ISO 9001 e assim por diante e tal, né? A ideia é a gente precisa colocar à prova, precisa testar algumas coisas, precisa ver, avaliar. Né? Então, esses dias, você possivelmente está escutando muito pregador na internet. Até quem não é pregador virou pregador. E estão falando cada absurdo, cada bobagem, que não dá para você entender como é que pode, né? Mas faz parte também de falar as bobagens, como faz parte dos falsos profetas. Mas o que eu quero dizer é que a gente precisa julgar, precisa avaliar. E esse julgamento não é um julgamento condenatório, mas é um julgamento de, olha, eu vou olhar isso daqui de fato presta para a minha vida ou não? Isso faz sentido, porque ele fala assim, mas põe à prova todas as coisas e fique com o que é bom. Agora, você também não vai ser fariseu de querer assistir um filme lixo, porcaria, e falar, não, estou assistindo só para ver o que tem de coisa boa lá. Não, não é assim que funciona. Né? Estou falando que você escutando coisas, lendo coisas, né, que você vai ser edificado e você tirar coisas boas. Tá? Põe à prova todas as coisas e fique o que é bom. Aí tem a continuação. Aí é um outro imperativo que ele coloca nessa sequência. Então, no meu ponto de vista, são 14 exortações
mediada por uma dobradiça, se eu posso assim chamar, que é a vontade de Deus sendo realizada. Então, o apóstolo Paulo usa muito isso, e eu acho que esse é um excelente indicativo para nós, né, para a gente fazer isso, tá? Eu estou indo para os finalmente, viu, gente? Peço só um pouquinho da sua... desculpa, o 14º, afaste, desculpa, faltou o 14º, tá? Afastem-se de toda forma de mal. Tá? Então, aqui significa, tem formas de mal, e eu preciso me afastar. Então, às vezes, nós sabemos que há situações que são malignas, e você precisa se afastar. Às vezes é uma negociação, às vezes é uma conversa, às vezes é uma troca de mensagem. Afaste-se de toda forma de mal. Né? Uma ilustração rápida disso, nesses tempos de muita rede social, um irmão nosso postou algumas coisas, e junto com um palavrão junto, né? E eu falei assim, puxa vida, o motivo é justo o que ele está falando. Foi logo no começo da pandemia, quando ele falou fique em casa, só que embaixo tinha um palavrão, né? Eu falei, olha, o fique em casa tá certo, né? Eu vou reter só o que é bom, mas eu falei, cara, eu creio que você, como filho de Deus, não devia se manifestar dessa forma. Aí ele tentou argumentar alguma coisa, né? Eu falei para ele, olha, e aí eu comecei a passar alguns versículos para ele, né? E um deles foi também dele se apartar de forma de mal. E ele falou, então eu vou fazer um jejum ou uma greve de rede social. Bom, eu falei, não é o ideal, mas se o teu olho te faz pecar, arranca então, né? Então ele ficou um bom tempo sem rede social, talvez se purificando, né? Para voltar, né? Espero que ele tenha ganho coisas boas, né? Mas dentro desse período, há muito disso acontecendo, né? Quero concluir com vocês, Tessalonicenses 5:23, que o próprio Deus de paz o santifique inteiramente, que todo o espírito, alma e corpo, se você é um tricotomista, você não sabe nem o que é isso, depois eu explico para você, de vocês sejam preservados irrepreensíveis na vida do nosso Senhor Jesus Cristo, até que Ele chama e o fará. Né? Ele vai dizer que, quando ele fala corpo, alma e espírito, para quem é dicotomista, que acredita que o homem é duas partes só, corpo e alma, né? Paulo aqui tem um argumento que alguns falam, não, Paulo fala de três coisas, corpo, alma e espírito, né? Eu gosto de uma outra divisão, eu gosto da divisão, o homem é composto de algo material e algo imaterial. Dentro dessas coisas imateriais, sua mente, a sua alma, o seu espírito e assim por diante, né? Mas o que ele quer dizer para nós nesse texto, ele quer dizer o seguinte, que ele vai falar aqui, todo o seu ser. Por que ele precisa falar isso, gente? Eu vou avançar na sua hora aqui só uns 3 minutinhos a mais, aí, possivelmente, do que já nós estamos avançados, tá? Por quê? Porque naquela cultura, e Paulo estava inserido ali dentro, era muito comum as pessoas terem a seguinte postura: o que eu faço com o meu corpo não interfere na minha parte imaterial, no meu espírito ou na minha alma. Então eu posso levar meu corpo para a prostituição e que isso não vai afetar em nada a minha mente. O meu corpo vai fazer isso, mas a minha mente ou minha parte material não vai ser afetada. Então o apóstolo Paulo dá um pedido geral quando ele diz assim, que ele quer que o próprio Deus de paz o santifique inteiramente. Não é só sua mente, seu intelecto, é o seu falar, o seu pensar, o seu agir, né? Todo o espírito seu, toda a sua alma, todo o seu corpo, seja preservado irrepreensível. Então o apóstolo Paulo chama para isso. E aí, acho que tem uma palavra muito forte, que muitas vezes nos passa desapercebido, que diz assim, aquele que os chamou é fiel e fará isso. Ou seja, se há um lado fraco na corda, não é o do Senhor, é o nosso. Se há um lado fraco para romper os compromissos, não é o Senhor. Porque
porque se o Senhor prometeu, Ele vai cumprir, e Ele faz, tá? Sobre santificação, não posso falar muito, porque é quase um curso à parte esse, tá? E alguns pedidos ele fala aqui no finalzinho. Irmãos, orem por nós, saúdem todos os irmãos, e encarrego de você ler essas cartas. Ou seja, ele tem uma despedida dizendo, olha, peço que você ore por todos os irmãos, né? Ou ore por nós. Paulo está pedindo, nós quem? Paulo, Timóteo e Silvano, né? Ore por nós. Saúdem todos os irmãos com um beijo santo, né? Ou seja, ali não tinha coronavírus, né? Podia dar beijinho à vontade, abraços, aperto de mão, né? E ele encarrega eles de levarem aquela carta em frente e distribuir para os demais, porque era uma parte comum eles distribuírem as cartas para toda a comunidade ler em redor, né? E ele fala, e a graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja com vocês. E aí ele termina a carta. Muito bem. Perguntas, questões, colocações para a gente orar antes de terminar? Tudo ok? Eu sei que poderíamos explorar bons pontos nessa carta. Possivelmente tem conteúdo aqui para 8 domingos, né? Tranquilamente, mas também acho que tivemos aqui, acho que foi suficiente, pelo menos, para dar um gosto para você continuar, tá?